Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez vamos falar sobre a transformada inversa de Laplace. Vamos ver como fazer a volta. Dado que eu tenho um sinal x de s, ou seja, no domínio de Laplace, no domínio S, eu quero transformar para o domínio do tempo, ou x de t. Para fazer essa transformada inversa de Laplace, eu mostrei em aula passada que podemos utilizar essa fórmula, essa integral aqui. Obtemos f de t, uma função no tempo, por essa integral 1 sobre 2πj integral com esses limites da função no domínio S, produto com est em ds, a transformada inversa de Laplace. Essa transformada inversa de Laplace requer integração no plano complexo. Nós não vamos utilizar essa abordagem, vamos utilizar um outro método, que é a tabela de transformadas de Laplace. Nós temos uma tabela com pares de transformadas no domínio T e no domínio S. E nós vamos obter, então, através dessa tabela, o valor da função no domínio do tempo. Para isso, nós precisamos que a função f de s, ou x de s, ela esteja escrita de forma apropriada para que a gente possa utilizar a tabela. Em geral, as equações no domínio de S, elas têm esse formato aqui, um polinômio no domínio S no numerador e um outro polinômio no domínio S no denominador, ou seja, nós temos uma função racional entre dois polinômios. Nós denominamos aqui, genericamente, P de S, que é o polinômio do numerador, e Q de S, o polinômio no denominador. No entanto, em geral, esse polinômio, ou essa razão entre polinômios, não está expressa de uma forma que a gente possa ver diretamente na tabela a transformada inversa de Laplace. Então, nós temos que utilizar um recurso de transformar essa função x de s num formato que permita usar a tabela de transformadas. Nós vamos ver isso já já. Bem, antes disso, de mostrar como se faz isso, alguns termos que utilizamos, vou esclarecer agora. Quando a gente fala dos zeros da função x de s, que é a função no domínio S, os zeros de s são aqueles valores de s que tornam a função igual a zero. Ou seja, são os valores da função, os valores de s, que estão no numerador. Então, são os valores de s que estão no numerador que zeram, tá, essa fração aqui, essa razão entre polinômios. Polos de x de s, os polos são os valores de s que vão tornar o x de s com valor tendendo ao infinito. Ou seja, são as raízes ou valores de s que estão no denominador, que zeram a função no denominador. Logicamente, se q de s for igual a zero, essa função toda aqui tende ao infinito. Então, no numerador, o valor de s que zera o numerador a gente chama de zeros, e os valores de s que zeram o denominador a gente chama de polos. Certo? Aqui eu tenho um exemplo de uma função no domínio S que a gente precisa transformar para um outro formato para a gente poder utilizar a tabela. Aqui eu tenho x de s como esta razão entre polinômios. Temos esse polinômio aqui, 7s menos 6. Então, esse aqui seria o meu P de s, que é o polinômio que está no numerador, domínio S. E temos o Q de s, que seria esse denominador aqui, seria o Q de s. Correto? Se nós formos olhar aquela tabela de pares de transformadas, não vamos encontrar nenhuma função que se pareça com isso aqui, para a gente utilizar. Então, em geral, a gente transforma esse formato de razão de polinômios no domínio S para um outro formato que a gente chama de expansão em frações parciais. Aqui é uma soma de frações parciais. Então, esse que é o nosso objetivo, de transformar um polinômio desse, uma razão entre polinômios no domínio S, em uma soma de frações parciais. Então, estas duas funções, elas são equivalentes. X de s pode ser expressa dessa forma. Em geral, a gente obtém uma função nesse formato e a gente transforma para esse outro formato, que é justamente a gente expande esse x de s em frações parciais, uma soma de frações parciais. Observem que com esse formato é mais difícil encontrarmos na tabela valores correspondentes para fazer a transformada inversa, mas nesse formato aqui é mais fácil. Por exemplo, essa função aqui, nós pegamos as somas, utilizamos a propriedade da linearidade, onde a gente pode obter a soma de valores tanto em S e passar para o domínio T, como no domínio T para o domínio S. Tá? Então, aqui 4S mais 2 é a mesma coisa que 4 vezes 1 sobre S mais 2. 1 sobre S mais 2 eu tenho tabelado. Aí coloco mais 3 vezes 1 sobre S
menos 3. Também 1 sobre S menos 3 eu tenho na tabela. Isso aqui, quando a gente consulta a tabela, 1 sobre S mais 2, estiver lá na tabela, vê que tem 1 sobre S menos lambda. Sobre S menos lambda, a transformada para a inversa para o domínio do tempo é lambda t, U de t. Veja que aqui no denominador tenho S menos lambda. Então, lambda fica aqui. 1 sobre S mais 2 significa que aqui o 2 é negativo. 1 sobre S menos menos 2. Então, nós temos aqui que esta transformada vai ser E menos 2t U de t. Multiplicado pelo 4 aqui da frente. Aqui nós temos mais 3. Mais 3 aqui também, ó. Ou aqui como o lambda aqui, ó. É 1 sobre S menos lambda, o lambda é positivo. Então, vai ficar mais 3 vezes lambda é 3, 3t U de t. Então, aqui nós temos a transformada inversa de Laplace. Nós pegamos essas duas frações parciais e, pela tabela, conseguimos transformar no domínio do tempo. Então, x de S ficou aqui, obtivemos o x de t. Muito bem, podemos até colocar o U de t em evidência aqui. Fica 4e a menos 2t mais 3e a 3t U de t. Agora, o nosso problema que queremos resolver é o seguinte: como eu faço a transformação desse x de S nesse formato de razão de polinômios para frações parciais? Como é que eu obtenho essa passagem daqui para cá? É isso que nós vamos aprender. A partir dessa aula nós vamos ver como fazer essa transformação, visto que essas duas funções elas são equivalentes.